E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei que esses casos, acho que no clube de membros eu já... Entrem no clube de membros que lá eu posto vídeo todo dia. E alguns vídeos eu não coloco no painel público lá no Sofá Lindo. Porque que a gente já sabe, né? Vai cair mesmo o canal. Provavelmente esse conteúdo vai ser censurado. E é exatamente o motivo que vai aumentar esse tipo de caso, né? Vou dar um exemplo. A gente conta que você sofreu um acidente, né? E você precisa de uma transfusão de sangue. E esse sangue tá, sei lá, num hospital na Zona Sul e você tá na Zona Leste, né? Aí o que acontece? Vai ter pessoas que vão buscar esse sangue do seu tipo tal pra tentar te salvar, né? Aí imagina que esse sangue tá vindo, aí fica um monte de pessoas assim, não, peraí, você não vai passar não. Não, mas tem que escrever aqui na bolsa qual pessoa que é. Não, mas peraí, tem essa etiqueta. Não, mas peraí, tem alguma coisa jurídica que precisa ser aprovada para esse sangue vir. É mais ou menos isso que tá acontecendo com o conteúdo, né? Os homens, eles desejam conteúdo, eles querem ouvir a verdade, eles querem melhorar a vida deles em relacionamento, mas fica um monte de gente bloqueando a vinda desse conteúdo, né? Através de quedas de canais, através da lei de misoginia, né? Porque se esse cara tivesse uma mentalidade mais, entre aspas, redpilizada, blackpilizada, ele jamais iria fazer isso, rapaziada. Por que eu sei que ele é um blue pill? Porque ele escreve lá na carta. Nunca ia imaginar que minha mulher... Cara, presta atenção em uma coisa. É a mesma coisa você entrar em um emprego e achar que você nunca vai ser mandado embora. Não existe isso daí, pra você ver o que é a Blue Pill Age. Tudo isso que está acontecendo com... toda vez que você vê o homem agrediu, tal homem se matou, ele fez tal tragédia, tudo isso se chama Blue Pill Age, que é o conceito do coach Greg Adams e outros caras. O Alpha Man Stress já falou sobre isso. Acho que no livro do Rolo Tomás ele não fala, ele fala sobre sobre a Rage Pill. Que a Rage Pill é outra coisa, né? Você sabe do conteúdo, aí você fica baleado, mas nesse caso aí você já não tá no namoro, né? Qual que é o processo, né? Vai ser poucas pessoas que vão ter esse gatilho, ou às vezes nunca vão ter, porque pelo fato que o conteúdo não é pra elas, elas preferem, eles preferem ficar na Blue Pill mesmo, né? Eles não querem saber do conteúdo, eles fogem do conteúdo, não é pra eles, não adianta. O que acontece? Vou dar um exemplo meu. Eu tive um término beta. Qual que é o término do beta? Eu gostava mais dela, acabei ficando inebriado e apaixonado pela garota que eu tava se envolvendo e tive um término beta. O que é um término beta? É quando a mina termina. Então ela acaba fazendo coisas pra te mandar embora. Então ela começa a sabotar, começa a ficar distante, começa a pular encontro, fica rejeitando o sexo, começa a sabotar o relacionamento. Provavelmente essa mina fez isso. Porque a mulher, ela não faz assim, cara, eu vou entregar sexo pro meu amante e vou entregar também no mesmo dia sexo pro meu marido. Ela vai tirando. A mulher não consegue fazer isso. A mulher não é igual ao homem. Então o que ela faz? Ela começa a sabotar o relacionamento, né? Ela começa a, entre aspas, vamos dizer assim, tirar o sentimento e ela só deixa o corpo. Ela tá totalmente envolvida com outro cara, só que só tá o corpo, só tá o título ali. Mas ela não tem mais nada com você, ela não sente mais nada por você. O que acontece? Eu percebi que eu tive uma ex que tava fazendo isso, né? Ela ficou muito tempo distante, aí eu fui na casa dela, aí eu não tinha força pra terminar, e ela mesma falou, acho melhor a gente terminar, porque eu não tô mais afim e tal. E eu acabei aceitando ali, porque eu não tenho essas... Eu nunca fui agressivo, não é do meu temperamento. A única coisa que eu fiz é fiquei tristão, né? Acho que eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei tristão, conversei com a minha mãe, aí a minha mãe falava aqueles golpes, né? Ah, mas ela não te deu valor, mas você vai achar uma garota que vai te dar valor, e não sei o que lá, até golpe, né? Aí o que acontece? Superei. Aí depois eu fui querer ficar com outra mina, né? Aí fui querer ficar com outra mina, cheguei nessa mina num evento lá, achei ela linda, aí acabei ficando com ela, tal, aí comecei a mandar mensagem, porque eu tava em mentalidade escassa, né? Eu não tinha muito acesso à mulher. E comecei a mandar muita mensagem, ela começou a me dar flake e tal. Aí eu ativei o gatilho, opa, tem alguma coisa errada aqui, né?
Eu não vou mais sair perdendo. Eu decidi isso. Eu falei assim, cara, eu não posso mais ficar entregando valor, ficar muito envolvido com a menina, querer muito e a pessoa ficar me dando flake, daqui a pouco aparece com outro, igual a minha ex. A minha ex terminou, passou pouco por meses, ela já tava cutucada. Cara, eu não quero mais sair perdendo. Eu vou buscar conhecimento, né? Então eu tive esse gatilho através de uma experiência prática, mas poucos caras vão ter esse gatilho, cara. Alguns vão ter esse gatilho porque eles estão passando Reels e aparece um vídeo do Bruno Gliglio. Outros vão ter esse gatilho por um vídeo meu, talvez. Outros vão ter um gatilho porque tal pessoa falou que ele acha muito... que é um cara que ele acha muito foda, que é do ciclo social dele, indicou pra ele. E a maioria vai ser pelo ressentimento, vai ser por experiências negativas, igual eu. Só que aí eu coloquei lá no Google, lá em 2016, 2017, e apareceu lá aquele mundo, né, que eu fui cada vez cavando fundo e descobri vários conteúdos, descobri a Black Pill, entrei também numa rage, né, falando, caralho, tudo isso aqui, caralho, eu errei, não era pra me ter feito isso e tal, aí você começa a comparar, né. Então, essa foi a minha salvação. A minha salvação é ter descoberto conteúdo, aberto os olhos pra realidade, igual o Rolo Thomas fala, quando você nunca enxergou, quando você abre os olhos, seus olhos vão doer. Porque você nunca enxergou a realidade, né? Então é mais ou menos isso. Então naquela hora, eu recebi o sangue que eu precisava, né? Que me deu... A minha vida melhorou muito em termos de relacionamento depois que eu descobri o conteúdo. E por isso que as pessoas falam que a Red salva vidas. Porque jamais eu ia entrar num relacionamento... com a ideia de que minha ex, que minha namorada nunca vai me trair. É óbvio que ela vai querer me trair, é óbvio que ela tem todas as sensações que eu tenho. Eu sempre coloco, rapaziada, aquele exemplo que eu dou do cara que tá no supermercado e ele tá com a namorada dele e entra uma mina de leg gostosa. O corpo dele vai começar a endireitar ele pra olhar aquela mulher, cara. Entendeu? Porque é a natureza. Entendeu? E como... já é um ditado popular, a hipergamia não se importa. A hipergamia não se importa se ele tem 2 filhos com ela, a hipergamia não se importa se ele é mais bonito do que o cara, a hipergamia não se importa que ele investiu, a hipergamia não se importa que ele tem uma sensibilidade, um emocional, mais fragilidade, ela não se importa, cara. A hipergamia só se importa com a estratégia sexual feminina, naquilo que ela está sentindo no momento, nas emoções dela. Se as emoções dela inclinar para um cara beta provedor com 30 e poucos anos, ela vai largar do alfa para ficar com um beta provedor que vai dar mais dinheiro para ela que o alfa é mais pobre. Se a hipergamia inclinar para um cara que é alfa e ela tá com beta provedor, ela vai se inclinar para isso. Se a hipergamia dela inclinar para ela ficar com uma mulher, ela vai ficar e ter relacionamento com uma mulher. A hipergamia não se importa com nada disso. Se você pagou a faculdade, se você pagou a habilitação dela, não se importa. Foi isso que eu aprendi. Então isso é uma parte desse caso. Isso daqui é uma parte, né? O que não interessa o que ele sente, o que os filhos vão achar, ela vai trair. Se ela sentir que as emoções dela forem inclinadas para um certo tipo de cara e que é um cara que ela tá gostando, ela vai fazer. Não tem como você bloquear isso, porque você não tem como. Você consegue desligar uma cachoeira? Não dá pra desligar uma cachoeira. Igual eu fiz um vídeo, que esse vídeo até caiu no meu outro canal. Ele caiu primeiro, depois começou a cair vários. Que é o exemplo que eu dou da minha tia. O meu tio, ele traiu minha tia, né? E ele não quis voltar. Não é daqueles caras que traiu e ficava correndo atrás. Não, ele não quis voltar. E ele falou, cara, eu me sinto muito atraído por uma menina mais nova. Ele falou isso. Ele falou isso pro meu pai. Ele falou assim, eu me sinto muito atraído por menina mais nova e ele tem grana, esse meu tio. Ele tem várias barracas na feira. Aí o que acontece, né? A minha tia falou, não, ok, fazer o quê? Só que minha tia saiu bem, ela tem a casa dela, tem as coisas dela, ela nunca trabalhou, ele pagou a pensão, tudo, e ele tá com uma mulher nova. Vai ser muito difícil nós homens, ter contato com essas meninas muito atraentes, muito gatas, jovens, e a gente resistir. Vai ser muito difícil, do mesmo jeito que a hipergamia é meio que incontrolável pra elas. Elas não conseguem, elas estão na corda bamba, entendeu? Só que isso não é de uma hora pra outra. Eles estavam juntos há 16 anos, né?
E o que acontece, na maioria das vezes, rapaziada, é que você vai ser liquidado e você vai sair perdendo. Igual eu coloquei lá o que enlouquece os homens, eu coloquei lá o último, o divórcio. O divórcio, ele vai te enlouquecer porque você não tem nada que contenha isso. E igual eu falo pra todos os caras que vêm conversar comigo, cara, você tem noção que você perdeu? Porque se você você for um cara que você tem um ego, um egoísmo, um narcisismo, você vai acabar fazendo loucura. Porque nesse caso... que você tá dentro de um casamento, você perdeu. Você vai ficar com ela, né? Você vai se relacionar com ela, ela vai te trair, você vai ter que pagar pensão pros filhos, você vai sair da sua casa e provavelmente esse cara vai frequentar a casa dela e vai lidar com os seus filhos. Você tem noção disso, que você perdeu? Você consegue lidar com isso? Porque se você não tem um autocontrole, não conseguir ter uma contenção do seu ego, né? Por exemplo, imagine se esse cara estivesse broxando. Esse cara tá broxando por causa do trampo, ou ele é fumante, e essa mina trai ele. Cara, o ego dele vai a zero, entendeu? Porque ele tá muito por baixo. Imagine se esse cara, ele se acha feio, sei lá, ele tem um problema com a autoestima dele. Então, toda vez que eu converso com uma mina ou com um cara, com a mina é mais ou menos assim, você tem noção que você perdeu porque esse cara não quer namorar, e você entregou muita validação sexual pra ele. Você tem noção disso, que você perdeu, ele não quer namorar, você saiu perdendo, né? Isso significa que você vai perder sempre? Não, significa que nesse caso com ele você saiu perdendo, porque quando o cara não quer namorar, não adianta você querer fazer coisas, ele não quer namorar, você entregou sexo e ele não entregou, ele deu muito pouca atenção não sexual. Aí a mulher, se é uma mulher que tem muito ego, ela vai ficar correndo atrás, entendeu? Ela fica tentando reverter. Já o homem não, ele cai pra agressão, pro churrasco, e nesse caso extremo ainda, cara, que aquilo que ele postou foi ridículo, os anjinhos, não sei o que lá, cara, isso é ridículo. Isso é uma demonstração de extremo narcisismo. Como eu consigo ofender ela, já que eu perdi? Por exemplo, eu apostei nesse casamento, eu fiz tudo, eu tô ligado até em termos de trabalho, porque o pai dela é prefeito da cidade, eu tô ligado a tudo com ela, eu vou ser o corno da cidade, uma cidade pequena, eu perdi. Vou ter que pagar pensão, aqui eu vi que eu perdi. O que que eu faço pra me afetar ela? O que que você acha que ele fez? Então, eu nunca vou ficar do lado desse cara, eu nunca vou apoiar uma atitude dessa, uma atitude satânica de um cara que extremamente narcisista, fraco, né? Que é um pouco que o Bruno Grigo vai falar aqui. Ele descobriu uma traição da esposa e tomou a pior decisão da vida dele. Ele acabou com ele mesmo e os 2 filhos porque foi fraco emocionalmente e não aguentou lidar com a traição da esposa. Exatamente isso. Só que assim, como que você vai lidar com esse tipo de coisa? Só tem o conteúdo, cara. A única coisa que vai te dar força é você ter uma rede de apoio em que vários caras vai conversar com você e vai te dar a rede, vamos dizer assim, de forma real, empírica e crua, né? Não passando a mão na sua cabeça, igual a minha mãe falou, mas você vai conseguir uma mina bacana, mas ela não te deu valor porque ela é burra, você é uma mina... Não é assim. É falando a verdade, explicando que nesse caso você tende a perder, que vários caras já passou por isso, não é só você, e existem meios, que eu vou falar os meios de como você superar uma traição e não cair na Blue Pill Rage. Quando um homem descobre uma traição, o mundo dele desmorona, mas existe uma diferença absurda entre sentir a dor e reagir como um fraco. Então, ele tá falando para um público Blue Pill, né? Porque se o cara já sabe que a hipergamia não se importa, ele sabe, eu sempre soube que quando eu tô, depois do conteúdo, né, que eu tô ficando com essa mina aqui, eu tô namorando com ela, eu tô investido, eu sei sim que ela pode ter uma atração pelo meu próprio irmão, pelo meu amigo, eu sei, passa isso. Você acha que eu não vejo uma amiga de uma mina que eu tô vendo pra caralho, essa amiga dela é gostosa? Só que eu não dou vazão a isso, mas isso passa pela minha cabeça. O Blue Pill não. O Blue Pill, ele acha que isso não existe, que a mina ama de verdade, tá entendendo? Como o conteúdo, ele ajuda as pessoas a se despertarem dessa ideia, né? Porque se você ficar dentro da cabeça da sua mulher, você vai ver coisas que você não gosta, e sua mulher ficar dentro da sua cabeça, ela também vai ver coisas que ela não gosta, entendeu? Então é um público Blue Pill que acha isso, que minha vida vai desmoronar. Cara, a mina, por exemplo, tô falando com a mina, tô namorando com ela, e assim, rapaziada, você tem que fazer igual ele, você vai ter que pôr detetive e você pegar o celular dela sem ela perceber sem a senha.
Não existe isso de você pedir pra ela pra ver o celular, porque se ela descobrir que você já tem uma desconfiança, ela vai apagar tudo. Você tem que colocar detetive ou você não demonstrar que você tá desconfiando e pegar sem ela perceber. Por isso que aqueles casos que vem pra mim, eu peguei o celular dela, eu não queria pegar, mas tava ali, entendeu? Mas, cara, ela provavelmente colocou ali pra você ver. Pra ver se você toma uma atitude, porque raramente, é muito difícil, você tem que colocar detetive, cara. Por exemplo, na minha empresa, a dona da minha empresa, ela foi traída, né? Porque é aquilo que eu falo, cara muito destacado, dono de empresa, era uma mulher que já tava chegando numa idade e tal, e ele traiu com uma menina muito mais nova, e é isso aí, cara. O homem também, eu não tô aqui pra defender, eu tô falando que pro homem também, que pro homem não é hipergamia, né? Pro homem é transar com várias minas, ele não vai se importar. Vai ser muito difícil ele segurar, cara. É aquele ditado, né? O homem, ele é fiel para o número de opções que ele tem. A não ser que ele tenha um pé muito fincado num conservadorismo, numa religião muito forte, que ele foi criado e tal, aí ele consegue se segurar. Ou ele também é redpilizado e ele fala assim, cara, eu não vou trair nada, eu vou separar, que se foda. Uma vez o Alpha Man Strategy, ele falou que ele tinha um Phantom. É um carro lá muito foda lá, e ele comprou junto com a mulher dele, com a esposa, com a mina lá que ele tava namorando. Ele comprou junto lá e ele, cara, eu quero que se foda esse Phantom. Eu não quero mais ficar com ela e não tá dando certo, ele foi e deixou o Phantom com ela. Tem cara que não liga, cara. Tem cara que ele é tão alfa que ele fala assim, mano, eu vou transar com várias minas e eu vou terminar com ela e que se foda que se eu deixei casa, se eu perdi, eu vou conseguir tudo de novo, né? É tipo isso, tem cara que ele é foda, né, nessa parte de atitude, né? E ele falou que deixou o carrão lá com ela, cara, e ela ficou desfilando com o carro e ele saiu fora, saiu sem nada. Mas ele não ia passar pelo que ele tava passando. Só que é poucos caras, a maioria dos caras vão se apegar ao investimento, né? Vão se apegar aos filhos, que é o natural, né? Esse cara é um lixo e escolheu destruir tudo, ao invés de reconstruir a própria vida. E sabe qual foi o primeiro erro dele muito antes dessa tragédia? Ele escolheu uma mulher que seria capaz de trair ele. Mas todas as mulheres é capaz de trair, cara. Isso aí não existe. Todas as mulheres, até a beata de igreja que é evangélica. Isso daí tá dentro da gente. A gente é fruto do pecado. Daí tá dentro, igual eu falei, cara. Vai entrar uma mulher dentro de um shopping, de uma coisa, você vai olhar pra bunda dela e falar, caralho, mano, como eu queria pegar ela de 4. É a mesma coisa a mulher, puta, mano, esse amigo do Ian, mano, nossa, mano. É um pecado, não vou nem ficar perto dele. Ela vai se controlar. Algumas vão ter uma moral e preceitos religiosos e amortecedores que vão tamponar esse desejo dela, mas todas têm isso daí. Né? Algumas mais e outras menos. Mas todo mundo tem isso, cara. Você acha que eu não olho lá, sei lá, uma menina na academia e eu tô namorando falando, caralho, essa menina é gostosa. Só que eu não fico dando vazão a isso. Algumas mulheres estão tanto tempo casadas, elas estão tanto tempo namorando que elas não aguentam, cara. Mano, esse cara tá dando... Eu não queria, né? Mas já que ele passou o número, aí começa a dar vazão àquilo. E aquilo é atraente, é uma coisa nova, é um mistério. E ela fica mijando Guaraná lá, fica com a calcinha toda molhada à noite. Pensando no cara. Tem mina que prefere idade de 4 só vai ficar pensando no cara lá que ela tá trocando ideia. Tem mina que geme à noite do lado do cara pensando em um cara que ela tá. Todas as mulheres têm esse potencial do mesmo jeito que todos os homens têm o potencial de trair. É que muitos homens não conseguem, né? Mas ele tem essa vontade de olhar uma mina falando que gostosa, tudo. Só que a gente se controla, caralho. Entendeu? A gente se controla, mas tá dentro. A Red Pill é isso. Fala, cara, a verdade sobre os relacionamentos é essa. Essa é a verdade. Todo mundo tem esse potencial de fazer merda. Só que ele não fica dando vazão pra isso. Ele vê que uma menina tá sabendo pra ele, ele sai. E a mulher, quanto mais novo é o relacionamento, mais a mulher vai ter força pra fazer isso, né? Mais ela vai ter força. Quanto mais velho é o relacionamento, mais desgaste, mais o carro entrou em muitos buracos e trepidou muito e tem ressentimento, tudo. E às vezes, igual ele, 16 anos, às vezes a mina já tem um histórico de trair ele várias vezes, ou às vezes só traiu com esse cara que ela não aguentava mais, a pepequinha dela tá piscando, ela precisa trair, entendeu? Ela precisa ficar com outro cara, ela não aguenta mais olhar pra sua cara, entendeu? O erro dela de trair ele, de forma alguma, justifica a atrocidade que ele cometeu contra os filhos, que são as verdadeiras vítimas inocentes nessa tragédia. O homem sagaz não implora, não se humilha e muito menos destrói a própria família por causa de uma traição. Quando o homem sagaz descobre que a mulher é infiel e não valoriza ele, ele simplesmente sai de cabeça erguida e reconstrói uma vida melhor. Agora, você tá vendo? Você é um cara sagaz. Se você não fizer isso, você é um cara sagaz, você é um cara, você tem uma energia masculina, você é um cara que consegue se levantar.
O conteúdo, ele é pra isso, cara. É pra incentivar você a sair de uma posição ruim, entendeu? As pessoas acham que não. Né? Por isso que fica todo mundo tentando bloquear. Não, tá chegando sangue. Não, calma aí, tem uma burocracia. Não, mas vamos falar lá no judiciário pra tentar criminalizar, pra você não receber essa autoestima, cara. Que é a autoestima, exatamente é isso. É você olhar pra aquela situação e falar, mano, eu não vou passar por isso. Ela me traiu, vamos terminar. Tô aqui sua parte, que se foda o dinheiro. Eu não vou ser humilhado. Toma aí a pensão, é isso que você quer. Transa aí com quem você quiser. Mano, é um pinto e uma buceta, cara. Deixa ela dar a buceta dela. Foda-se, cara. Entendeu? Você vai ficar imaginando. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Vou pegar meus anjinhos aqui. Mano, que porra é essa, cara? Eu nunca imaginei que a mulher ia me trair. Já que ela fez isso, o que eu vou fazer? Eu vou churrascar minha família pra ofender. Não vai adiantar nada, cara. Porque você acha que essa mulher aí que tá viva, ela tá viva, ela vai parar de ficar com alguém? Esse cara aí que é o amante dela vai dar força pra ela nessa hora, cara. Porque ele não tem culpa que o cara que ela tava traindo é um retardado. E provavelmente os dois vão ficar juntos. Possivelmente pode até construir uma família. Entendeu? Aí quem que são os verdadeiros inocentes? As crianças, rapaziada. Que ele acabou com a vida por causa de negócio de escravocetice e de imaginice. Imaginou tanta mulher que ele é capaz de dar cabo. Que é uma parada também, cara, que eu não consigo entender. Porque o ser humano, ele tem uma parada que é a sobrevivência, né? É a autoproteção e proteger a sua prole, né? E o cara faz isso, é uma parada muito satânica, cara. É meio que você pensar ao contrário. E já teve gente aqui no conteúdo, o Corvus Black Pill, que ele se quitou, cara. E é uma parada assim que eu não consigo entender. Você tem que estar numa depressão, você tem que ser um baque tão profundo pra você vencer esse instinto natural da sua sobrevivência, entendeu? Eu não consigo entender isso aí, não dá. Isso nunca passou pela minha cabeça nos dias mais tristes da minha vida, que foi ver meu pai infartar na minha frente. Meu pai infartou na minha frente, eu perdi meu irmão com 26 anos, e nunca isso passou pela minha cabeça, cara. Nunca. Eu jamais, porque meu instinto de autoproteção, de sobrevivência é tão forte que eu nunca vou pensar nisso, cara. Eu sempre vou pensar nisso que o Bruno Grigo falou. Cara, eu vou ser sagaz se eu sair dessa. Eu não vou dar sopa pro azar, igual o Alfa Mestagem. Pode ficar com essa porra desse carro aí, mano. Que se foda, eu vou a 0. Eu perdi, mas você não vai me humilhar. Eu vou sair fora, nunca mais vou falar com você. Eu vou cortar e vou seguir minha vida. E hoje ele é um dos caras mais bem sucedidos aí no ramo aí de coach de relacionamento. É um cara muito foda, entendeu? Ora, se você quer aprender a identificar sinais de traição antes que seja tarde, comenta manual agora que eu te envio o manual sagaz no direct. Porque o verdadeiro... Aí vamos vender o e-book, né? Eu já fiz vídeo falando o que você faz pra... a traição é tipo assim, por exemplo, você transou com ela, você mandava bem no sexo, você era um cara muito foda no sexo. E ela te traiu, cara, a minha parte eu fiz. Nunca brochei, nunca gozei rápido. Ou então outra coisa, você tá bem fisicamente, você não tá gordão e ela te trai com um cara mais bonito. Você olha pro cara e fala, mano, esse cara eu consigo dar um couro nele. Entendeu? Eu tô forte, é um cara, sei lá, mais baixo, tudo. Agora se for um cara tipo, sei lá, um policial, um cara muito forte, aí você fala, puta, mano, acho que ela tá buscando segurança, você vai se sentir diminuído. Grana, entendeu? Você tá trabalhando, você não tá dependente dela, isso também afeta a sua confiança. São essas coisas que diminuem a traição. Vou dar um exemplo. Você não casou, você ganha mais que a mina, você manda bem com a mina, você não sente nenhuma insegurança. Se você descobriu a traição, que se foda. Tava comendo ela gostoso, eu não vou perder nada, não vou perder dinheiro, não tô tão investido financeiramente. Agora se você é casado, já tanto que eu falo pros caras, você tem ideia que você perdeu, você consegue lidar com isso? Não tem nada que você possa fazer, não tem judiciário, não tem bater, não tem nada. Você vai perder em qualquer atitude. Você tem que sair, pagar sua pensão e tocar sua vida. Ah, mas eu vou ir pro aluguel. Ah, cara, isso daí, você contrata um advogado, conversa lá, mas você perdeu, irmão. Esse daí foi o vídeo de hoje, rapaziada. Valeu! Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima.
considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.